Olá, amantes da música brasileira, a gente está aqui em outro estúdio, em outro ambiente, em outro lugar, porque a gente foi convidado. Você começa a notar toda vez? Eu começo assim, eu falei que é meio cheirado. Vai embora. Então eu tô aqui com os meus amigos Tamir Felipe do canal Discoteca e o Felipe Marzulo do canal Música em Pauta. O link deles vão estar na descrição, vocês vão lá, se inscrevam no canal deles e acompanhem o restante dessa conversa aqui, que vai estar no canal deles. O Tamir é um cara que ri muito, a gente já fez. Vou engolir essa bala aqui que tá foda. Não. Pô, você começou comendo bala. Não, mas é assim. Não, essa foto profissional eu não quero mais, eu vou embora. E a gente está aqui hoje para falar de uma coisa muito importante, de uma coisa muito legal. Eu falei para se inscrever nos canais de vocês. Falou, se inscreve lá, vai gente. Se inscreve nos canais aqui, Discoteca e o canal Música em Pauta. Eu já indiquei no vídeo, algum dos vídeos que a gente fez aqui passado aqui, né? Mas agora estou indicando mais uma vez para vocês irem lá e dar essa força para a galera aqui de música, que agora tem muita gente de música na internet. É no vídeo sobre o Chico Buarque, Toca Antiga. É no vídeo sobre o Chico Buarque, Toca Antiga, que é inclusive que eu faço o link com o teu, né? Isso aí. Isso Eu assisto mesmo. seu canal, tá vendo? Tá vendo? Eu Isso não é assisto, galera. Eu sou sincero, eu não assisto meu canal. Ah, você não assiste seu próprio canal. Ah, tá. Eu achei que era falar do canal dos outros. Você não assiste seu próprio canal. Tá certo. E a gente veio aqui falar hoje sobre a música popular brasileira, num canal de música brasileira, olha que estranho. Então a gente veio falar sobre a música popular brasileira. Será que a música popular brasileira está morrendo? Será que a gente está no fim da música brasileira? Não sei. Vinheta pra vocês. Depois de muitos risos, depois de muitas piadas aí, galera, se apresente aí pra vocês. Ó, sou do Tamir Felipe do canal Discoteca, link aqui embaixo. Vai lá, se inscreve. Por dois motivos, porque o canal é legal e porque você vai saber o resto dessa conversa aqui, beleza? Beleza. Eu sou o Felipe Marzulo do canal Música em Pauta. Um canal que também a gente fala de música pra caramba, fala sobre trilha sonora, analisa trilha sonora de games, fala de artistas e tudo mais. Pra quem não é músico, mais voltado pro público leigo e tudo mais. E se inscreva no meu canal, porque a terceira parte desse debate aqui vai ser postada no meu canal. E se você, por um acaso, não é inscrito no canal desses dois aqui, você tá mal no negócio, entendeu? Se por acaso você está assistindo, inclusive, o canal do nosso amigo aqui que não está inscrito, você tem que se inscrever aqui e tem que se inscrever no canal do Tamir, entendeu? Antes de se inscrever no meu, Você vê que eu sou um cara legal. E depois se inscreve no meu, pronto, tá resolvido. Se inscreve no meu primeiro, depois no dele. E a gente tem aqui uma pequena pauta, uma pequena pauta foi escrita aqui, uma pequena pauta para da música brasileira. Uma pequena pautinha aqui. A gente tem algumas perguntas que eu tô aqui com ela na mão, porque eu realmente não decoro as perguntas. Então eu vou começar aqui jogando para vocês, que são os meninos que analisam bastante música aqui na internet, né? Como a música brasileira saiu de um potencial protagonista no cenário mundial para o MG15 de Onda. MG15 de Onda, você já sabe o que é, né? É um artista de funk, né? Um artista de funk carioca, né? Como tem muitos, diversos artistas que... Não é um discípulo de James Brown, né? Não é um discípulo de James Brown, não é esse funk... não é esse funk aí raiz. Né? Eu acho bom a gente contextualizar essa pergunta de como que a música saiu do potencial protagonista mundial para o MC de Onda, né? Porque a música brasileira ali nos anos 50, né? Ela ganhou repercussão mundial, né? Com o movimento da Bossa Nova, e inclusive esses dias a gente teve uma mostra disso, que foi a apresentação do Neymar lá em Paris, e tinha mais de 90 mil franceses no Parque dos Príncipes cantando Aquarela do Brasil, uma música que foi gravada em 1930, né? E depois a gente tem Garota de Ipanema, que é a segunda música mais gravada do mundo. Também na história do mundo. Na história do mundo, só perde para essa dos Beatles. Você viu que o Tom Jobim falou sobre isso? Ele deu uma entrevista falando sobre isso, vocês conhecem essa história? O Tom Jobim falou assim, o Tom Jobim falaram assim pra ele, porra, mas a Garota de Ipanema, ela é a segunda música mais executada do mundo, o que você tem a dizer sobre isso? Ele falou assim, os Beatles são 4, somos 4. É, isso aí. Na verdade fizeram essa pergunta pra ele quando fizeram que ele é o artista que ficou por muitos anos, mais de 20 anos, sendo o mais executado todo ano. Isso eu não sabia. Aí ele jogou essa resenha. Na verdade eu sou o primeiro. Na verdade eu sou o primeiro porque os Beatles são 4. Os direitos autorais nem tá com ele. Ele devia ter deixado você contar a história. Nem ficou com ele. Porque a tua história... nem ficou com ele. Ele não tá com a família Jobim? Não recebeu um centavo, ficou com a indústria, com o pessoal que do Garoto de Ipanema? Ele falou, a gente era jovem, a gente era... Nossa, é que nem yesterday pro Michael Jackson. Oferece pra vocês, a gente vai gravar sua música, agora os direitos ficam tudo com a gente. Eles, nossa, que legal. Segunda música mais tocada no mundo. E então, o Tom Jobim não tem
esses direitos. O movimento da Bossa Nova ele tem uma repercussão lá fora muito, muito jovem. Eu tenho vários amigos que foram lá pra fora estudar e a gente também vê isso nos real book, a gente vai estudar música, né? Pra caralho, tem a muita parte bossa nova ali. A parte de bossa nova e tal. E na verdade a música brasileira, isso que é legal, se você for estudar, você vai perceber que ela teve vários auges a ponto de alcançar essa parte internacional, que começou com Carmen Miranda, né? Na época da era do rádio e tudo mais, teve o Ari Barroso, aí teve o surgimento da bossa nova em 1958, de acordo com os livros, né? Na verdade dizem que a bossa nova surgiu com o Johnny Alf antes, no começo da década de 50. Ou o Garoto, né, também. Né? O Garoto, é É. verdade, o Garoto. Mas falam que oficialmente o Chega de Saudade seria a primeira gravação. Gil- E aí teve um boom muito grande, porque naquele momento a bossa nova estava sendo influenciada pelo jazz, ela passou a influenciar o jazz. Que na verdade essa história de influenciado pelo jazz já tem um confronto, mas não vamos entrar nesse mérito. Por falar em Bossa Nova, um dos mitos tá vivo, né? João Gilberto tá vivo. Tá vivo. Assim Não, como não ele só tá ele, vivo. né? também. Boa, é. Mas uma coisa você falou é verdade, a bossa nova influenciou o jazz de uma forma absurda. O Menescal falou que viajou para os Estados Unidos no começo da década de 60 e eles não imaginavam. Mas quando chegou lá, os caras começaram a tietar os compositores da música brasileira, porque eles não tinham ideia de que a música brasileira tinha chegado lá. Rola E quando a ideia chegou também, lá, os caras rola ficaram loucos. Aquela velha história que o Stan Getz chegou pro Tom Jobim O Jobim. e falou: obrigado, você me deu meu primeiro apartamento. Com um desafinado. Sério? Inclusive, Stan Getz tocava João Vitor. inclusive um brother meu tá fazendo um TCC dele agora que é a influência do Milton Banana pra bateria brasileira. Nossa. E eu tive Eu não fiz tinha. esses dias, cara, transcrição do Samba Numa Nota Só. É mesmo? Stan Getz, é. Agora, Só como chega- que a música saiu de protagonista, que a gente tá falando de bossa nova, que tinha repercussão lá fora, o jazz se alimentou disso, ou ele se alimentou do jazz, ou de música francesa. É. Sim, sim. A partes, eles estavam Que hoje não dialogando com existe, o né? mundo. A música brasileira hoje lá não existe. O mainstream brasileiro lá fora não é nada. O mainstream é. Quem é um artista brasileiro hoje que tem um espaço lá fora? Que tem uma carreira Eu não sei te consolidada? dizer. Não, dessa proporção. Não. Que nem era antigamente, já é zero, né? É, não, difundido lá, difundido. Esse dia tava mostrando lá, caramba. A Angélica lá, que é o Programa das Estrelas, mostrou, andou na rua de Nova York lá com o Wesley Safadão. Quando nós falamos, você é cantor brasileiro, tá? Um dos cantores brasileiros mais conhecidos lá. Ah, sério, canta uma música sua aí. A menina começou a fazer uma cara de espanto. Porém, tem a Marcos Bom, faz Vale. bom sentido. Vai lá cantar Garota de Ipanema, ver se o cara não vai saber quem é. Passa com uma foto de Jobim lá. Teve uma conhecida minha que morou nos Estados Unidos há muito tempo que falou que o Djavan era muito reconhecido lá fora também. Sim, a galera, Eu acho legal. a música brasileira é muito reconhecida lá fora, dessa geração, como eu ia falar do Marcos Vale, É, o Marcos como, Vale, por primeira exemplo, geração. Milton Nascimento. Tem Milton É, Nascimento, Milton, reconhecidíssimo a agora no Berkeley Bethânia, recentemente. essa galera é Sabe o muito... que eu acho gozado? É que uma das coisas que mais marcou a música brasileira, talvez não tanto na primeira geração, mas na segunda década de 70, é o texto, é a letra. Porra, o Djavan, ele tem um jeito de escrever, né, que muita gente inclusive nem entende e critica, mas ele tem um jeito de escrever bem dele mesmo, que é muito característico. Se você leva a música pra lá e o pessoal não entende a letra, você vai perder, vamos colocar aqui no mínimo 50% da música, e mesmo assim aceito. É muito legal Não, isso, é incrível. porque é uma marca nossa. A letra, que hoje não é mais, ela era uma marca nossa. Quer dizer, não é mais nesse MG15. Né? E é engraçado que hoje, muito pelo contrário. Né? E no Você caso tem do uma coisa- Djavan, o respeito que ele tem com os próprios artistas. Steve Wonder gravou, Pato de Lucia. Isso a galera que ele angariou pra conseguir gravar coisas com ele. Sim. Né? Então é esse reconhecimento que a gente tá falando É aqui. esse reconhecimento Hoje- que a gente tá hoje falando. não existe, né? Hoje tem poucos artistas lá. Praticamente- Tem o Seu Jorge, tem em Boston, o Seu Jorge dele. Sou Jorge. O Seu Jorge, hoje eu não sei quando vai ser esse vídeo musical enrolado, tá? Mas hoje eu vi a agenda do Seu Jorge pra ver se tinha show dele, tudo nos Estados Unidos. Fazendo o tributo a David Bowie. Na verdade, Mas na verdade o Seu Jorge tem um outro. A carreira dele específica tem uma outra característica, que é que ele fez sucesso primeiro lá fora. Pouca gente sabe disso, mas ele algumas gravações estourou primeiro lá fora. Foi lá fora. Depois ele veio fazer sucesso aqui. Então é compreensível que ele tenha um reconhecimento lá fora. Agora de resto, eu acho que sei lá, nem a Ivete Sangalo tem. Não. Hoje é, sei lá, o mais mainstream que possível brasileiro. Nem o próprio Roberto Carlos tem, cara. Porque, lembra o Roberto Carlos, não sei nem se o Roberto Carlos, posso estar falando besteira aqui, não tenho essa certeza, mas não sei nem se o Roberto Carlos chegou a ter um dia, né? Porque, por exemplo, a gente falou aqui de alguns artistas que foram gravados, só pra vocês terem uma noção, galera, essa história, quem conhece é fã mesmo. O Ivan deu uma entrevista falando assim que por uma questão contratual desse tamanho,
com o Quincy Jones, ele não teve uma música entrada no Thriller do Michael Jackson. É mesmo? Ele falou isso. É uma entrevista que, inclusive, é bem fácil de achar. Mas o E aí, Roberto, o Roberto ainda teve algumas... Teve, mas olha o tamanho. Sabe? Olha que o o Roberto tamanho já vem que dessa é era você também, ter né? o peso de poder ter a sua música sequer almejada para entrar no que foi. Ninguém sabia naquela época que ia se tornar. Mas, gente, Michael Jackson se tornou simplesmente um dos maiores discos da história da humanidade. E aí depois ter sido gravado por tantas outras pessoas. Quantas pessoas gravaram Wave, né? Se você for pegar desse jeito. Quantas outras pessoas gravaram? O exemplo do Real Book que você deu é perfeito. Quer dizer, tipo, como que o Real Book que é feito para ter os maiores standards para uma pessoa estudar, tem ali, não é assim 4 músicas de Joe Biden, tem João Bosco. Sim, Tipo, não é assim. Não é só. é. Tem coisa pra cacete. Dessa era tem entendeu? tudo, da era de 50, da era de 60, da era de 70, tem tudo. Tem eu ia falar do Lobo, caralho, eu esqueci o nome do Lobo. Do Lobo, fracas harmonias, um cara que não entende de harmonia. O Lobo simplesmente é um artista que no auge resolveu parar com tudo pra estudar violão. Eu não acredito nisso. Essa história, quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, eu Ele é um quem faria compositor isso? espetacular, gente, desculpa. O cara é arte em cima de do tudo. Lobo, Acabou. foi Foi do... Então, vamos lá, a próxima pergunta. sim, A o que gente não acontece respondeu, agora? né? Não, na verdade, é uma Como que chegou? comparação Tem uma resposta pra isso? Como que chegou a isso? Na verdade, Eu acho que chegou desse momento, mas a gente vai até dissecar isso um pouco depois nas outras perguntas, mas eu acho que chegou esse momento porque a gente simplesmente, isso é característica do povo brasileiro, a gente tem uma memória cultural escassa, cara. A gente parece memória de passarinho, né? A gente não lembra dessas coisas. Isso é verdade. Mas, por exemplo, a Elis Regina, no final da carreira dela, você é fã da Elis, Sim. mais do que eu, provavelmente, Não, deve eu saber. não sei. Mas você me corrige se eu estiver falando alguma informação errada. Mas ela já estava começando a ficar irritada com o meio do fonográfico. Sim. Por causa dessa questão de não dar espaço para a arte começar a entuchar a questão comercial. mas acontece que ela também tentou criar uma ordem dos artistas lá para que eles se juntassem. Também Criou, né? pouca Assim, gente não deu deu bola. certo, né? Criou assim, né? É. Eu sou filiado. Assim. Então. Vou dar minhas declarações pra cá. Mas olha Então. só, isso, a gente está falando no final da década de 70 para o começo da década de 80. Quer dizer, a indústria já estava tomando conta da arte de uma forma a começar a podar as asinhas. Gente, imagina a década de 90, e aí depois do virada do século, o interesse agora é o que é? O que o Rick Bonadio fala que é bom? Nossa, É isso que vai então, falar? Caraca, eu virei- Calma, Vai tomar strike, vai tomar strike. vai entrar em diversas questões aqui. Então, na mas a verdade. questão é, o que é que o meio Mas será, que o Rick, comercial por fez... exemplo, mas será que o Rick Bonadio não se adaptou a uma situação que estava acontecendo? Não, o Rick Bonadio tá querendo ganhar dinheiro em cima dos outros. Mas então, ele tá querendo ganhar dinheiro. Não, o Rick Bonadio, lógico, ele tá querendo ganhar dinheiro. É um produtor, Só uma coisa, claramente. Rick Bonadio, produtor musical, de repente o pessoal pode ser que não conhece, já foi jurado já de alguns... Rick Bonadio, ele foi jurado Qual que foi? Não é do... Mano, isso aí é igual vírus, não apresenta não. Deixa quieto, Ele é um dos continua. grandes produtores Quem musicais. não sabe fica sem saber. E o produtor, não, vamos falar. O produtor musical já é- falou algumas vezes do Rick Bonadio. Já falou. Já. Então explica, quem é o Rick Bonadio? O Rick Bonadio é um produtor que hoje em dia, ele vai porque tá fazendo sucesso, na verdade. Ele Não se vai nem defende- mais que fazer sucesso, É, não tá lançando mais ninguém. Ele se defende da Eu seguinte não sei, eu não maneira. conheço a obra dele. Eu tenho funcionários, né? Tem gente que depende do que eu tô fazendo. Tá ruim de funcionar, tem que trocar, porque nem pra ganhar dinheiro tá servindo hoje em dia. Pois mano. é, Vai tá lá. difícil, tá Ele tá complicado. pobre, Rick Bonadio Não, tá fizeram pobre. Não, um Rick reality Bonadio não show tá lá. pobre. Não, tá pobre, não tem pobre. como ficar pobre, mas fizeram um reality show lá, multishow lá pra descobrir as novas meninas lá, inclusive foi até Stars, não dá. Eu acho que eu vi Ficou 6 isso. meses, todos os não sei de onde, ficou 6 meses, daqui a pouco a mãe da vizinha tava soltando na internet que o cara mandou todo mundo embora pra casa deles e não pegou dinheiro nenhum. Aí tem stories, vamos lá. Então, mas será que esse meio comercial foi o que fez com que a música brasileira decaísse desse jeito? Eu acho que a gente Na vai verdade, chegar. A gente vai chegar nesse. Vai chegar? Então, vai lá, manda aí. Pelos tópicos que eu tô vendo aqui, a gente vai chegar no final de tudo isso, por isso que eu quero Vai ter uma convido confusão? vocês pra irem aos outros canais, que aqui a gente não vai chegar ainda. Ele Nesse só vai canal levantar final. a polêmica. Aqui a gente só vai levantar, a gente vai rebater nos outros canais, tá bom? Mas aqui a segunda é: a segregação por gêneros atrapalha ou ajuda? Isso aqui é delicado. Atrapalha. Atrapalha porque é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é assim, ó. Empresário é um cara que vai ganhar dinheiro. O trabalho dele é ganhar dinheiro. E pro empresário, não é interessante ter artista. Não é interessante ter uma Elis Regina, não é interessante ter Um um artista Chico no Buarque. sentido bíblico da palavra. Não é. Ele o faz cara arte, que né? exatamente. O cara que preocupado com a arte dele não é interessante, porque o cara que faz arte ele tá preocupado com a arte, não com dinheiro. Dinheiro é secundário, né? Então, não é interessante ter. Então, quanto mais os caras vêm tirando esses caras da reta, é melhor. Então, uma forma de tirar isso da reta é criando gêneros, né?
Eu já até mostrei aqui, inclusive no Musicália, o Zusa Almeida de Mello falando sobre os produtores de hoje, né? Dizendo que o produtor ele vai escolher uma menina de pernas de fora, exatamente seios transbordantes. Ele fala assim? E fala, você é a minha cantora. A música pouco interessa. A Ella Fitzgerald não seria cantora hoje. Não, e naquela época já tinha isso também, naquela época, porque a Elis foi contratada, o primeiro contrato dela foi pra ser a nova Nara Leão. Ai, não era isso? Sim, não, mas na verdade ela seria uma nova Jovem Guarda. O início ela ainda era pra ser uma Jovem Guarda. Isso, era pra ela então. ser uma coisa rock and roll, que nem combinava com ela. O Carlos Imperial. Carlos Imperial que era o que chamava essa galera aí. Vamos, É verdade. fazer vamos fazer vocês. Eles querem ganhar dinheiro. Eles querem Cada vez 50 querem... mil cópias lá, vamos trazer outra aqui pra gente vender esse disco. Então, mas se isso existe desde a década de 60, por que a casa caiu hoje? Porque hoje em dia não tem. A indústria fonográfica passou por alguns golpes, vamos dizer assim, passou por alguns golpes terríveis. Pirataria é um deles? Pirataria é um deles, foi o primeiro, né, na verdade. Pirataria é o menor dos problemas, né, porque depois da era do download, irmão, terra de ninguém, acabou. E também, na verdade, eu acho que a morte de Elis Regina também foi importante nisso. Porque você tem qual que acontecer? Você tem um ícone aqui e as outras, os concorrentes ficam criando ícones para concorrer junto com eles. Por exemplo, Cláudia Leite, Ivete Sangalo que era Cláudia Leite. Certo? Você tem o Gustavo Lima e vem o Luan Santana, essas coisas assim. Quando você nivela por baixo, não precisa fazer esforço. Exatamente. Quando você tinha Elis Regina sendo o centro de tudo, ela nivelava tudo. Quando ela morre, ninguém chega pra assumir esse negócio, entendeu? Tá, só que a Elis Regina ela corresponde a uma parcela da música brasileira no sentido de intérprete. Porque isso, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho ela a maior de todos os tempos no Brasil, em termos de intérprete. E umas do mundo também. Né? Vamos... Sim, até, né? Mas em termos de compositor, porque muitos dos compositores que ela interpretava continuaram vivos. E alguns deles estão vivos até hoje. Como, por exemplo, Milton Nascimento, que é um dos caras mais... Milton, Aldir Blanc... Porra, eles têm um disco inteiro. Gil, eu gostava muito do Gil pra caralho. Então, e o que aconteceu com a música brasileira? Não, a música do Gil, a música do Chico, a música do Milton, essa música continua existindo. Continua. Tá aí. Só que E são espetaculares. Eu fiz mesmo recência esses dias só no canal sobre duas músicas do Chico Novo álbum, que pra mim é um clássico vivo. Não, perfeito, mas a questão é a seguinte, a gente tá falando sobre a separação de gêneros, né? E eu queria saber assim, como é que ficam esses compositores com essa ideia de separação de gênero? Porque, gente, eu não sei o quanto vocês conhecem a música do Milton Nascimento, mas não tem como você falar o que é. Não dá. Você vai falar o quê? Música mineira, é mais fácil. A gente coloca o nome, é uma fase Clube da Esquina. Usam muito como é que é, empréstimo modal, a música fica flutuante, é uma coisa meio... Aí tem assim, influência da música andina, aí tem influência da música regional. Aí vamos mas o Milton sintetizadas da forma mais Mas o legal é por isso, é por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando que segregação de gênero não é vantajoso. Por quê? Segregação de gênero vai totalmente contra a cultura do próprio Brasil. Porque o Brasil é miscigenação. Então não tem como você fazer uma música segregada. Quando você faz uma música segregada, é só interesse de quem quer vender. Aí você começa a aparecer pessoas que não têm capacidade intelectual sobre aquilo para ficar jogando em vários jogos. Né? A Elis Regina, ela cantava desde um rock and roll até uma música cubana. E com a mesma veracidade, com a mesma... se apropriando da música. Hoje em dia teve logo. O Luan Santana vai virar heavy metal. Não teve. É zoeira, mas só tinha vídeo lá soltando tudo. O Luan Santana vai virar heavy metal? Já foi, zoeira. Acho que é zoeira isso aí. Agora eu espero que seja. Tem uma moda do cara pegar a guitarra e sair. Não é só ele, não. Todo mundo. Gustavo Lima tem, não sei o que, pegar a guitarra e sair cantando, mas. Então, mas aí a pergunta: a questão da segregação de gênero, ela não nasceu com a queda da música brasileira. Ela existe há muito tempo. Por exemplo, quando você... É uma pergunta, tá? Eu mesmo não consigo ter uma resposta fixa para isso. Quando você fala assim que as décadas em que o jazz foi surgindo, por exemplo, desde o ragtime até o swing, até o bebop, o cool jazz, é uma forma de segregação de gênero, porque você está encurtando isso daqui. Você fala, Miles Davis era cool jazz, mas porra, ele não fazia bebop. Então, quer dizer, isso é antigo. E se a gente puxar mais ainda e falar assim, pô, mas quando você estuda a história da música clássica europeia, onde você divide barroco, renascimento, o classicismo, tem depois o romantismo tardio e os nacionalistas, então é uma forma de colocar um gênero ou não? Isso é outra coisa? Eu acho que é uma forma de separar historicamente, eu acho que é um pouquinho diferente. E também isso aí é uma criação de gênero, né? Um gênero criando outro gênero. Mas e é feita pelos próprios artistas. O caso do bebop é um caso disso, né? Os caras mesmo foram lá e quebraram. Estavam cansados daquilo, vamos quebrar, depois o próprio Miles Davis quebrou de novo. Exatamente. E assim você vai fechar a provocação de
Sim. E aí depois, historicamente, os historiadores veem, ó, essa época foi isso, isso, isso. Aí que surge classicismo, barroco, né? E o historiador fala... A Brasil também tem isso, o movimento da Bossa Nova, depois Sim. criou o tropicalismo. Isso, tem isso, né? O Brasil, inclusive, agora chegou num ponto interessante, porque a ideia de parecer que a música está se diluindo de uma certa forma, é que o Brasil viveu muito disso. Samba, pá, era do rádio, pá, samba canção, pá, bossa nova, jovem guarda, tropicália, É isso aí. E assim, rock dos anos 80, e aí é o tchan. e aí É isso mesmo. Pagode dos anos a axé. partir dos anos 90, existe ainda uma coisa muito legal nos anos 90. Inclusive, É o Vini. é o vice. Mexe a cadeira! Não, achei que você não tava achando o nome do cara de inclusive que ele ajuda muito nesse ponto de segregação de gênero. Ele rompe com isso, que é o Chic Science. Ah, tá. O Mangue Beat, vocês não percebem que depois do Mangue Beat, os tropicalistas voltam com tudo, o Gil e o Caetano voltam muito animados, o próprio rock and roll dos anos 80, que era coisa muito parecida com lá de fora, ele começou... além de lançar Paralamas, né? as próprias bandas que foram lançadas depois, já era rock barra alguma coisa. Não, Los Hermanos seriam rock barra samba. Sei lá, Charlie Brown Jr. rock barra hip hop, o Rapa rock barra hip hop. Eles começaram a incorporar outras coisas, muito por conta do Mangue Beat. Sim, né? sim, isso aí que você está falando é verdade mesmo. O Mangue Beat tem esse O Mangue Beat seria o Mangue Beat, eu conto como a última das separações, por exemplo, Tropicália, Mangue Beat. E a partir dali é uma divisão. É o trio de pagode dos anos 90. Não, assim, o que acontece? Tem coisa boa. Tem muita coisa boa. No pagode, você fala? Também, no pagode. Mas o que acontece é difícil classificar hoje. Então, eu queria fazer uma pergunta. Os historiadores, como vocês disseram, fizeram as separações das décadas do jazz e dos períodos também, clássicos, românticos e tudo mais. Aí o historiador que olha hoje e fala assim, bom, Elis Regina, que surgiu na metade da década de 60, um pouco depois, e teve sua morte em 82, é isso? Isso. 82? Isso. O que foi Elis Regina? MPB. Tá, não, tudo bem, mas como assim? Se a Elis Regina fazia um Elise Tom e uma Dona Helena Barbosa com a voz desse tamanho, e quando cantava Belchior explodia, por exemplo, e Milton Nascimento também, dentro da... Como assim? Como que a gente faria para classificar a Elis Regina? Mas é isso que é a MPB. A MPB é a miscigenação. Então a gente tem que desistir totalmente da miscigenação. A própria miscigenação histórica. A gente que eu digo, não nós três, que ninguém está miscigenando aqui, mas a gente como sociedade, que miscigenou o que aconteceu no jazz, o que aconteceu na música brasileira, quando chegar na lista tem que falar assim, tudo isso é música popular. Mas essa falta de miscigenação acontece no mainstream. Isso pira a cabeça do ser humano. Eu tenho que esclarecer que tem muitas bandas que flertam com muitos gêneros diferentes que fazem um pouco que a Elis fez. Sim, sim. Raul Seixas, cara. Raul Seixas é rock and Underground, roll. né? Virou underground. Raul Seixas é rock and roll? Não, até certo ponto. Raul Seixas ele vai pra todos os cantos. Seria rock and roll mais pro estúdio, aquela coisa toda, mas pro gênero musical ele vai pra qualquer canto. Entendeu? Essa galera. E hoje em dia tem muita gente assim. Hoje em dia os artistas fora dos holofotes. Fora dos holofotes tem muita gente que tá fazendo muitas coisas. Né? Essa é a hora, velho. Essa é a hora. É agora que vai nascer uma nova bossa nova. É agora que vai nascer. Espera aí, gente. Guarda esse vídeo. Ainda bem que fica no YouTube. Vocês vão ver. Olha o profeta. Profeta também, Felipe. É sério, porque assim, ó, você vê. Vamos colocar na minha cabeça. Você tem a morte da Elis Regina ali, aí começa a aparecer. Mano, os caras tomam conta. Os caras já queriam tomar conta com ela, na verdade. Só que ela não deixava. Ela e não como ela era deixou. referência, aí, opa, quem vai contra ela? Então, morreu. Começou a várzea. Aí os caras tomou conta de vez, mesmo tinha um monte de cara que queria entrar, entrou mesmo nessa várzea, começou a bagunça. Aí teve o movimento do rock and roll, rock nacional, que não era uma música de qualidade, mas era uma música zerada pela arte. Né? Se a gente olhar comparativo, né? Se a gente olhar comparativo, se a gente olhar o que era o movimento da bossa nova, se a gente olhar a excelência da música brasileira, você vai reparar que o rock nacional não faz jus. Ah não, nesse sentido sim. Talvez hoje faça, porque hoje nós estamos aqui no MC Deu Onda e aquela questão do nivelar. Não. Isso. Sim. Aí tinha muita questão de não ter a excelência tocando, tinha muita essa coisa, mas a mensagem, a genuinidade estava ali.
Não, 80 eu adoro o rock dos anos 80, gente. Todas as bandas, muitas. Um ou outro eu acho qualquer coisa, mas adoro. Depois os nossos heróis morreram de overdose. Adoro. Aí o que aconteceu? Aí os caras sim. tomaram conta de vez. Só que hoje tá acontecendo uma coisa mais impressionante, que seria a evolução do rock and roll. Porque pensa que a gente zerou ele. A gente começou, zerou de novo. O rock é o primeiro estágio, rock nacional, aí os caras morreram de overdose. Zerou de novo. Só que agora a galera que tá vindo agora, elas estão vindo com um diferencial, elas estão vindo com a mesma atitude, com a mesma genuinidade que os caras do rock and roll vieram, só que os caras estão vindo com excelência técnica. Os caras estão estudando, porque a música hoje em dia tá exatamente. Então, tem uns caras tocando demais. Todo mundo que é lançado hoje, por exemplo, uma coisa que acontecia muito na década, tirando Elisa, lógico, por isso que a Elisa inclusive se destoa, é que muitas vezes na história da música brasileira a gente aceitava cantores que não eram tão bons assim. Até o próprio Tom Jobim, que eu acho que é o maior nome da composição da história da música brasileira, não era um grande cantor. E a gente tem vários outros exemplos de pessoas que não eram grandes. O Chico, o Menescal, o próprio Diogo não é um grande cantor. Só que a excelência técnica. Só que hoje em dia esses caras estão vindo meio que completos hoje. Mas sabe o que é engraçado? É legal. O Tom e o Chico, horríveis cantando. Eu adoro. Eu gosto também, eu não acho horrível. A gente eu tem que separar foda. todos esses caras que a gente tá falando, mesmo não cantando bem, eles são excelência em alguma coisa. Sim. Não, Então, mano, Chico, eu vou pegar meu violão aqui e vou cantar porque ninguém compõe igual eu. Sim, Na moral, Chico, eu vou sentar aqui e vou ver você cantar, porque eu tenho que ficar quieto mesmo. Vou ouvir pra caralho. E vou ouvir muito. Só que então, mano, Não, a estrutura composicional. você liga a TV, ela faz uma Bernardes e tá os caras cantando um idioma que ninguém entende. Aí, você compõe bem? Não. Você canta bem? Não. Você dança pelo menos bem? Porque a Anitta pelo menos faz isso, ela dança bem, mas... Não, puta, velho, aí você tem que ficar igual nessas coisas assim e falar, caraca. Bom, eu acho que a gente vai pro próximo tópico agora. Vamos pro próximo vídeo. Então, meus amigos, não se esqueçam. Eu já ia saindo. Agora, quem quiser acompanhar a continuação dessa discussão, tá maravilhosa, tá incrível aqui. Vá no canal Discoteca do Tamir Felipe, vai ter lá o segundo vídeo sobre essa discussão. Qual será o fim da música brasileira? O que vai acontecer? Né? O Tamir já deu algumas... Valeu, a gente se vê lá, vamos lá. Não deixa ele esfriar, não.